Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é sobre Caudex murcho de rosa do deserto. Pessoal, eu tô com uma plantinha aqui, uma rosa do deserto, que eu comprei, né? Eu adquiri há alguns meses. Mais precisamente, eu acho que no comecinho da pandemia. Porque no comecinho da pandemia o isolamento era mais rígido, né? E como eu tenho ansiedade, né? Sofro do transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG. Eu fiquei muito ansiosa mesmo. Ficar em casa, né? Isolada, pra mim foi um terror. Né? Aí eu comecei a me dedicar mais, já cuidava das minhas plantinhas. Como eu tava com tempo, né? Com mais tempo, comecei a cuidar melhor. E adquiri novas plantas, né? Aí eu comprei essa rosa do deserto. É uma rosa do deserto chamada Cristal Rose, né? Ela tem a florzinha tripla, ela até floriu, ó. As florzinhas estão murchinhas, caindo, por conta desse caudex aqui, ó, murchinho. Tá vendo? E hoje eu vou explicar pra vocês por que ficou assim, né? Mas antes, deixa seu like, né? E se inscreve no canal se não tá inscrito. E bora lá pra eu explicar pra vocês por que o caudex da minha plantinha, né? Da minha rosa do deserto murchou. Eu fiz uma colinha aqui, ó, para não esquecer, né, a sequência dos 5 motivos, né, que causa o amolecimento do caudex ou caudex murcho, né, como vocês estão vendo aqui. O primeiro motivo não foi o caso dessa, né, que é falta de rega ou falta de água, né. O caudex dessa plantinha aqui não foi por falta de água. Eu regava sempre, não sempre todo dia, né, quando o substrato estava sequinho eu regava. A rosa do deserto só tem o nome de rosa do deserto, mas ela não gosta de substrato seco não. Quando ele começa a secar, né, você vê que ele está ficando seco, aí você rega. Ela nem gosta de substrato muito seco, né, que ele desidrata a planta, nem muito molhado, né, encharcado, muito molhado, encharcado. Então não foi o caso dessa aqui, falta de água. Eu regava sempre que eu sentia que o substrato estava, né, começando a ficar seco. Eu vivo numa região, né? Eu moro numa região muito quente, né? Na temperatura muito alta. Então, rapidinho ela seca quando é no verão, né? Aí eu rego dia sim, dia não. Às vezes, dependendo do dia, não tem regra para rega aqui no Nordeste, né? Porque tem dias que tá mais amena a temperatura, tem dia que a temperatura tá quente demais. Aí, no instante, a plantinha seca, o substrato. Mas sempre que tá querendo ficar seco ou, né, você põe o dedo e vê que tá seco, aí eu rego. Então não foi falta de água, né? O substrato não estava seco e ela não tá assim por desidratação, né? Vamos ver o segundo motivo, né? O segundo motivo é excesso de água. Também não foi o caso dessa lindinha aqui, viu? Eu não regava ela muitas vezes, mesmo em dias quentes. Eu sempre estava controlando o substrato. Se eu visse que estava muito molhado, eu não regava naquele dia, né? Que estava muito molhado. Eu só ia regar quando eu percebesse que o substrato estava secando ou quase seco, né? Ou seco praticamente. Não seco a ponto da planta sentir falta de água, né? Seco a ponto dela precisar de ser, né, regada novamente. Porque o substrato, quando ele está muito... você rega muitas vezes, né? Tá muito molhado, encharcado, causa o terceiro motivo, né? Que é o apodrecimento de raízes. Então, nesse caso aqui, essa plantinha nem foi falta de água, primeiro motivo, não foi excesso também, né? Porque o excesso de água, o substrato encharcado provoca apodrecimento de raízes, é tanto que eu, né, fiz o replantio novamente, né, para ver se as raízes dela estavam apodrecidas, se tinha algum problema no caudex, né, para poder verificar se não tinha alguma praguinha, né, coxinha de raiz que estava fazendo com que o caudex dela ficasse murchinho por excesso de água também, né. Tudo isso eu verifiquei, né. Eu tirei do outro vaso, passei para esse vaso aqui e já coloquei também outro substrato novo, porque eu tirei a plantinha do substrato para verificar as raízes, né, o caudex. Então, obviamente que eu ia mudar o substrato, né, não deixei no substrato que estava e tá aqui, ó, né, transplantei. E vi que não tinha raiz apodrecida,
estava perfeita, né? As raízes dela estavam perfeitas, então não foi apodrecimento de raiz. Terceiro motivo, né, para deixar o Caldex assim, ó. Quarto motivo, né, é quando você transplanta, né, a sua rosa do deserto para outro vaso, que foi o que eu fiz. Mas quando eu transplantei coloquei nesse vaso aqui, eu só transplantei porque o Caldex estava murcho, né? Eu queria saber por que o Caldex murchou. Achei que fosse apodrecimento de raiz, já que não era falta de água nem excesso de água, né, de rega. Eu disse, não, deve ser apodrecimento de raiz. Então eu vou, né, tirar ela do vaso, do substrato, para verificar, para ver se não tem alguma raiz apodrecida, né, causando esse amolecimento de Caldex, né, esse Caldex murchinho. Como não tinha, fiz o replantio novamente, e esse replantio faz com que o Caldex murche, né? Como já estava murcho, murchou mais um pouquinho, né? Mas agora já está firmezinho de novo. Ele vai ficar murchinho até se recuperar, mas eu aperto aqui, ó, já sinto o Caldex firmezinho, ó. Já não tá mais, né, murchinho, mole como tava. Eu apertava, o dedo ficava, né, entrando aqui na plantinha, já não tá mais, ó. Eu aperto, ó, e não entra mais, né? Então não foi falta de água, primeiro motivo, não foi excesso de água e não foi apodrecimento de raiz. E como eu transplantei, né, mudei de vaso e substrato, para poder olhar as raízes. Logicamente ia ficar por alguns dias o Caldex murcho, né, murchar o Caldex, mas como já estava murcho, né, ele só intensificou um pouquinho mais, né. E o quinto motivo, né, que foi esse que causou, né, o amolecimento do Caldex da minha plantinha, né, fazendo que ficasse murchinho assim, ó, e que se eu demorasse mais um pouquinho eu ia perdê-la, porque esse Caldex aqui é onde acumula a reserva de água, né, dela. Então tava murchando, por quê? Porque a reserva de água que tava aqui no Caldex, né, tava diminuindo. Então, ó, esse Caldex gordinho assim, ele fica cheio de água. E à medida que a planta vai absorvendo essa água e ela não vai absorvendo, né, outra quantidade de água para repor, né, na reserva, a reserva de água vai murchando. Então, o que causou, né, esse amolecimento do Caldex murchinho aqui na minha plantinha, fazendo com que essa reserva de água diminuísse, né, e ficasse assim, ó, enrugadinho, murchinho, foi a temperatura alta. Aqui no Nordeste está muito, muito quente. Agora eu tenho outras plantas, né, que não sei se você já está acostumada com outros verões e não teve problema nenhum. Só essa, que é o meu primeiro verão com ela, que ficou assim. As outras já passaram por essa fase de adaptação de verão, né, de temperatura muito alta, não sofreu, não teve nenhuma reação quando chegou o verão. Essa chegou o verão, ela começou, eu regava mais vezes, né, quando o substrato estava começando a ficar seco, mas a temperatura muito alta, o calor muito forte, e ela estava em sol pleno, né, e aí eu tive que tirar ela do sol, né, coloquei ela no lugar que não levasse esse sol pleno, né, que ela tá levando mais ou menos 1 horinha de sol por dia, né, até se recuperar, ela tá na sombra praticamente, só leva aquele solzinho de 7, 8, 9 horas no máximo da manhã, e o resto do dia fica na sombra até se recuperar, né? E eu já tô sentindo, ó, que o Caldex dela tá firmezinho, já tá começando a ficar firme. Então, o que causou, né, o amolecimento de Caldex murchinho da minha plantinha foi a temperatura muito quente mesmo. Como ela tava no sol pleno, o que aconteceu? Aqui dentro, né, é a reserva de água. Quando o sol batia, né, a temperatura muito quente, o sol batia, essa água que estava aqui dentro, ó, esquentava, né, e ia deteriorando os tecidos. Não deteriorou porque, né, eu percebi logo e tirei, né, do sol, e já imediatamente já fui olhar as raízes, já fui ver a causa, né, de estar com o Caldex assim. Mas se eu tivesse demorado mais um pouquinho, ela no sol pleno, no calor, na temperatura muito alta, o calor, o dia muito quente, né, a estação muito quente que é o verão, ela ia acabar, né, destruindo os tecidos, né, da plantinha, e
e eu acabava perdendo essa plantinha, né? Então, se vocês têm planta, vive numa região muito quente como a minha, né? E tiver plantinha em sol pleno, né? Eu aconselho que deixe no sol da manhã, né? Deixe pegar 4 a 6 horas de sol no solzinho da manhã, entre 7, que o sol já começa a ficar quente, né? Acho que até meio-dia, mas à tarde eu recomendo que tire ela do sol, porque agora varia muito de planta, que eu tenho outras aqui mais resistentes, né? Aí varia muito de planta, né? De planta para planta. Essa aqui realmente não aguentou o sol muito quente aqui do Nordeste, né? Ela vai se adaptar esse ano e o ano que vem provavelmente pode ser que ela se adapte, né? Pois é isso, pessoal. Foi o 5º motivo que causou, né, o Caudex murcho da minha rosa do deserto. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, né? Clica no sininho para receber notificações de vídeos novos e compartilhe esse vídeo com os amigos, certo? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.